Seja bem-vindo ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje, como você viu aí na temática, nós vamos falar sobre Seu Zé, né? Uma divindade que compõe a cultura religiosa brasileira, inclusive, né, que tem uma conexão direta através de religiões de matrizes africana. Mas quem é Zé Pilintra ou Seu Zé, né? Muita gente já ouviu falar, né? Porque compõe a cultura popular brasileira, a cultura religiosa, né? E o Brasil ele tem esse diálogo com muitas vezes um sincretismo religioso, onde personagens, ou ritos, mitos e símbolos, eles dialogam dentro das religiões com uma nova roupagem ou uma nova interpretação. Então, muita gente conhece a figura, né, ou o personagem, a divindade Zé Pilintra, né? Até mesmo porque ele é uma figura fascinante e multifacetada, né, dentro da cultura religiosa brasileira, né? E, como eu falei, ele é um personagem que faz parte diretamente das tradições afro-brasileiras, né? E aí vem a questão, que religiões cultuam a Zé Pilintra, né? Ou tem esse personagem dentro da sua mitologia, né? E dentro das suas ritualísticas, já que eles recebem, no caso Zé Pilintra recebe também oferendas, né? Que vai ser inclusive o tema do próximo vídeo. Eu vou falar sobre ebóis, né? Na verdade não é despacho como as pessoas conhecem, né? Mas se chama ebóis, que são as oferendas oferecidas às divindades da mitologia africana brasileira, né? Da religiosidade afro-brasileira. Então, Zé Pilintra ele é cultuado dentro da Umbanda, né, que é uma religião tipicamente brasileira. E se você quer conhecer sobre a Umbanda, tem uma playlist aí só sobre a Umbanda, assim também como tem uma playlist somente sobre o Candomblé, né, religiões de cunho de vertente matriz africana, né. Então vocês vão aí e dar uma pesquisada. Então Zé Pilintra ele é cultuado na Umbanda e também no Catimbó. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Catimbó. E aí vem a questão, né? Agora que nós sabemos que Zé Pilintra ele tem é uma divindade que compõe a ritualística de religiões brasileiras, né? E incluindo Umbanda e Candomblé como exemplo. Qual seria então a origem de Zé Pilintra, né? Primeiro entender, quando nós falamos de Zé Pilintra, ele é uma entidade espiritual, né, que compõe as religiões citadas, né, e surgiu exatamente no catimbó, né, que é uma prática, o catimbó é uma prática espiritual do Nordeste do Brasil, né, que compõe a religiosidade nordestina, né, e também um outro ponto a ser, quando nós falamos ainda sobre a origem de Zé Pilintra, é as associações que são feitas a Zé Pilintra, né? E esse personagem, essa divindade, né? Essa entidade espiritual é associada exatamente à figura de um malandro, né? Aquele malandrão, né? E também ele representa aqueles que enfrentam adversidades, né? E como também a marginalização, né? Dentro da sociedade, dentro das populações que são excluídas, né? São marginalizadas. Então ele representa exatamente essas pessoas, né? E a origem em si de Zé Pilintra é atribuída ao sertão de Pernambuco, daí, como falei, ser um personagem nordestino, né? Ele é atribuído, a origem dele é atribuída ao sertão de Pernambuco, e ele teria vivido uma vida, né, de dificuldades, né, antes de se tornar uma entidade espiritual. Aqui eu quero parar para fazer uma aspa, aqui, abrir uma aspa. Normalmente, quando você estuda as divindades, né, ou os personagens religiosos divinizados, inclusive a Igreja Católica tem vários personagens que são divinizados, né, a partir de algo que eles fizeram, né, a partir de milagres que aconteceram em nome dessas pessoas, né, e muitas vezes
até personagens que são não necessariamente da Igreja Católica, mas alguns personagens se tornam divinizados, até mesmo personagens que são tidos como inimigos ou que são cruéis ou que tiveram uma vida de embates sociais, como por exemplo o caso de Lampião, né, que é visto, alguns consideram um herói, né? E os personagens religiosos, eles surgem, eles chegam a ser divinizados exatamente a partir daí. Tem até uma série legal que você vai assistir na Netflix, que é os Vikings, né? E lá você vai ver que os deuses, né, eles são tem esse diálogo entre ser humano e ser Deus, né? Ou se tornar Deus, né? E ali os personagens da série também tem aquela coisa da criação do personagem, da história do personagem, né? Quando morre, tem toda se cantam em prol desses personagens e futuramente eles se tornam divinos, assim com a maioria das religiões, né? Personagens normais, mas que depois, por um ou outro fator, vai ganhando um corpo espiritual e principalmente por causa da oralidade, outras pessoas já vão colocando novos artifícios de espiritualidade, de poder, de misticismo, até o personagem ele se tornar uma divindade, né? E diante dessa divindade buscasse clamor a ele, né? Como resposta, como beatitude, bênção sobre a vida dos adeptos. Com Zé Pilintra também não foi diferente, né? E quando nós falamos ainda de Zé Pilintra, é bom a gente também abordar as características que são típicas de Zé Pilintra. E o que marca Zé Pilintra é exatamente as suas características, né? Com relação à sua aparência. Por exemplo, ele usa um terno branco. Eu não tenho uma estátua aqui, né? Uma imagem, né? Ainda vou adquirir, que aí eu mostraria para vocês, mas só botar aí no Google que você vê as imagens. Mas há características com relação à sua aparência. Ele usa terno branco, gravata vermelha, né? Usa um chapéu Panamá e sapatos bicolores, né? Então essa dentro da característica, a sua aparência é bem marcante, né? Uma vez eu até peguei um passageiro e o passageiro estava vestido como Zé Pilintra. Eu identifiquei logo por estudar as religiões, né? Então o Zé Pilintra, dentro das religiões, como a Umbanda, como o Catimbó, ele é visto como um espírito boêmio, né? E é considerado o patrônomo, por exemplo, o patrônomo de bares, o patrono dos jogos, né? E dessa vida noturna, né? Daí a ideia dele ser visto como um boêmio, né? E quando nós falamos dele, já passando dessa esfera histórica que vai se construindo em cima dos personagens até eles se tornarem divinizados, né? E aí quando eles se tornam entidades divinizadas, né? Seres espirituais do qual você pode buscar uma intermediação de bênçãos, né? Zé Pilintra, dentro da religiosidade, ele é visto como um guia espiritual, né? Ele também, diante dessa compreensão, ele promove bondade, promove alegria, né? E solidariedade, né? Com esse guia espiritual. Ele também, como eu falei, né? Aí existe a invocação, né, de Zé Pilintra. Na Umbanda, ele é invocado, é clamado para que ele traga ajuda a algumas questões, né? Por exemplo, questões domésticas, né? Questões financeiras, né? Questões de negócios. Então os adeptos eles buscam Zé Pilintra com esses intuitos, né? Já que Zé Pilintra, é considerado um obreiro da caridade, né? Um defensor dos mais humildes, né? Dos marginalizados. Então os adeptos, né? Os fiéis buscam a ele para tratarem de trazerem respostas ou alcançarem bênçãos, e principalmente nessas áreas já citadas. Um outro ponto também é que as divindades de matrizes africana ou divindades, a maioria das divindades, né, elas existe uma troca, né, para que você alcance essas bênçãos, para que você alcance os favores, né, dos deuses ou das divindades, como é o caso aqui.
você precisa fazer oferendas, né? Que vai ser inclusive o tema do próximo vídeo, os ebós, né? Eu vou falar sobre os ebós, depois eu falo sobre cada ebó específico, né? Ebó específico, como de comida, de sacrifício de animais, de objetos. Eu vou falar sobre cada um. Mas aqui, Zé Pilintra, ele recebe oferenda, né, dos seus seguidores. Como, por exemplo, e as oferendas ofertadas a Zé Pilintra são comidas nordestinas, né? Cerveja, já que ele é um boêmio, questão do malandrão, né? Patrono dos bares, da vida noturna, né? Então ele recebe como oferenda cerveja, cigarro, né? Essa coisa assim do boêmio. E com relação a isso, o objetivo direto dessas oferendas é honrar Zé Pilintra, né? O objetivo é honrá-lo como divindade, como guia espiritual, né? Em busca de beatitude. Quando nós nos voltamos, para finalizar o vídeo, para a cultura popular, para o Brasil em si, né? O personagem ele acaba transcendendo, né, as práticas religiosas, né? Inclusive se tornando um ícone cultural, né? Sendo visto como um símbolo de resistência, né? Um símbolo de dignidade das comunidades ali, das comunidades marginalizadas, como falei anteriormente. Inclusive algumas pessoas dizem, né? Inclusive alguns dizem que a figura, por exemplo, do personagem da Disney, Zé Carioca, né, foi inspirado em Zé Pilintra, né? Que é aquela figura e na figura reflete os traços de Zé Pilintra, como o gingado, né? A malandragem, né? Que exatamente são associados a Zé Pilintra, né? Aí é só uma curiosidade quando nós falamos da cultura popular brasileira e trazer esse exemplo aqui, né, com relação ao personagem Zé Carioca. Mas aí, diz aí, coloca aí nos comentários se você é da fé, né? O que mais você pode acrescentar aqui nos comentários para que as pessoas possam aprender mais sobre Zé Pilintra, né? Se você não conhecia, deixa aí o teu comentário, o que achou, o que você entendeu sobre esse personagem. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso à cultura religiosa, já que é o intuito do canal, né? Deixa o teu like para que o vídeo se torne relevante, aciona o sininho para você receber ali em primeira mão os vídeos postados no canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Aqui o intuito é falar, é trazer para vocês a cultura religiosa e falar do mundo religioso, né? Sem viés apologético ou mesmo sem um viés crítico, mas uma crítica só construtiva a partir de uma reflexão sobre as variadas formas de religiosidade e o que está implícito dentro da sua mitologia, dos seus símbolos e dos seus ritos. É isso e até o próximo vídeo.